Fala, conectados, tudo bom? Vamos lá para a nossa terceira aulinha de geometria, tá? Hoje a gente vai falar sobre as posições das retas. Quero te convidar para você ir para a nossa sala de aula virtual. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual, beleza? Vamos falar sobre a nossa aula de geometria na aula passada, né? Hoje é a nossa terceira aula de geometria e na aula passada a gente falou sobre três coisas. Nós falamos sobre o ponto, tá? E aí, com relação ao ponto, a gente sabe que o ponto ele pode ser marcado desta forma, ele pode ser marcado desta forma e pode ser representado também por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Falamos também sobre a linha. E aí nós vimos também os tipos de linhas que existem. Então, podemos falar de linhas como linha reta, linha ondulada, linha poligonal. Foram essas linhas que a gente comentou. Com relação às linhas retas, nós vimos que existem três tipos de linha reta, que é a reta. Nesse caso da reta, ela é infinita para os dois lados. A semi-reta, que ela é infinita apenas para um lado, ou seja, ela tem um começo, mas não tem um fim. E o segmento de reta, que é um pedaço da reta, onde ele vai ter começo e ele vai ter fim. Falamos também sobre os planos, né? E aí, diante de tudo isso que a gente falou, hoje a gente vai para um segundo passo, e esse passo de hoje a gente vai falar sobre as posições absolutas e relativas de uma reta, tá? Então, as retas elas podem ter posições, elas podem estar na posição horizontal, na posição vertical ou na posição inclinada ou diagonal, como alguns podem chamar também. Então, para essas posições, nós chamamos elas de posições absolutas, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, acompanha aqui do lado no quadro. Então, deixa eu mostrar para vocês a posição vertical. Essa seria a posição vertical da reta, tá bom? Esse assunto é um assunto bem fácil de entender, é bem fácil de assimilar. Essa primeira parte é tranquilo para a gente entender, tá? Então, essa posição em pé, eu vou chamar de posição em pé, nós chamamos de posição vertical. A segunda posição que eu quero mostrar a vocês é a posição horizontal, tá? Que é essa daqui, tá? Então, imagine aí seu corpo, deixa eu tentar desenhar aqui. Pronto, aqui está aqui está meu personagem, cabelinho, esse aqui é o olho dele, a boca, né? O corpinho dele aí, ó, fitness. Então, imagina aqui que o nosso personagem ele está em pé. Se ele está em pé, ele está na posição vertical, tá? Porém, o seu olhar, o olhar dele está na posição horizontal. Então, só para você identificar essas duas posições, tá? Posição vertical e posição horizontal são essas duas aqui. A próxima posição é a posição inclinado ou diagonal. Quando nós estamos trabalhando com as formas planas, né? As formas geométricas planas, a gente desenha uma diagonal que vai de um vértice ao outro. Nesse caso aqui a gente está fazendo uma linha, desenhando uma reta com relação a um plano. Nesse caso aqui, a posição inclinada ela se encontra assim, tá? Inclinada, tá bom? Então são essas três posições absolutas das retas com relação a um plano, tá bom? Então vamos revisar. Nós temos a posição vertical, a posição horizontal e a posição inclinada, ok? Pronto, vamos para o nosso próximo assunto, que são as posições relativas da reta, tá? Com relação a essas posições relativas da reta, nós temos a seguinte:
Em relação às posições relativas das retas, nós temos o seguinte: duas, tá, ou mais retas, uma em relação à outra, elas podem estar em posições. Essas posições a gente vai ver aqui ao lado no quadro. Acompanhe comigo. Então, se eu tenho duas retas, reta A e reta B, tá? Eu não falei na aula passada, mas as retas a gente dá o nome a ela usando letras minúsculas do nosso alfabeto. Então eu tenho aí a reta, olha aqui do lado, eu tenho aqui a reta A e eu tenho a reta B, tá? Uma em relação à outra, elas estão numa posição que nós chamamos de retas paralelas, tá? Por que elas são paralelas? Porque elas não se encontram, tá? Ó, elas estão uma do lado da outra e elas não se encontram. Então, as retas paralelas são retas que não possuem nenhum ponto em comum, elas não se cruzam, elas não se tocam em momento. Então, essa é a posição paralela. Na posição paralela, as retas não se encostam, as retas não possuem nenhum ponto em comum, elas não se cruzam e elas mantêm sempre a mesma distância uma da outra. No primeiro caso, as retas, cada uma estava no seu devido lugar. Vamos acompanhar aqui do lado. A reta A estava na parte de cima, vamos chamar assim, e a reta B estava na parte de baixo, e cada uma estava no seu lugar. Para esse exemplo que eu vou usar agora, imagine que essas duas retas estejam no mesmo lugar. Por exemplo, a reta A está aqui, tá? A reta A está aqui, mas a reta B também está aqui. Para esse caso, então tem uma reta A e tem uma reta B. Para esse caso, nós chamamos essas retas de retas coincidentes, tá? Para retas coincidentes, usamos um símbolo bem parecido àquele símbolo que a gente usa lá na matemática, do símbolo de igualdade, tá? Só que aqui ela não vai ser igualdade, porque cada reta é uma reta. A reta A ela é diferente da reta B, porém elas estão no mesmo lugar. Para isso nós chamamos elas de retas coincidentes e usamos esse símbolo aqui, tá? Então, para retas coincidentes nós usamos esse determinado símbolo que significa coincidente. Então, para os seguintes casos que foram ditos aqui, para as retas paralelas e para as retas coincidentes, usamos os seguintes símbolos. Retas paralelas. Para as retas paralelas, nós usamos A paralela a B. E para as retas coincidentes, nós escrevemos da seguinte forma: A coincidente a B. Então, no primeiro caso, cada reta está no seu devido lugar, e no segundo caso, a reta A ela está no mesmo lugar da reta B. A próxima posição relativa das retas que eu quero mostrar a vocês é uma posição chamada de retas concorrentes. Para retas concorrentes, nós temos dois tipos. Nós temos o tipo de reta concorrente perpendicular e reta concorrente oblíqua, tá? Deixa eu mostrar a vocês qual é a diferença das duas. Em ambas as retas, tá, elas vão possuir um ponto em comum. Ou seja, enquanto no primeiro caso das retas paralelas, elas não se tocam, cada um está no seu lugar. No segundo exemplo, as duas retas estão no mesmo lugar, ou seja, todos os pontos da reta A são os pontos da reta B, tá? Nesse terceiro exemplo, eles vão ter apenas um ponto em comum, tá? Que a gente vai chamar de intersecção. Bom, então nós temos aqui duas retas, uma reta A e temos uma reta B, tá? Deixa eu até fazer mais fechadinho aqui. Nós temos uma reta A e nós temos uma reta B. A e B. Nós temos essas duas retas, tá? Vejam que elas estão em posições, né, distintas, porém elas se tocam em um único ponto. Esse ponto aqui é o ponto chamado de ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção é o que vai definir para que elas sejam retas concorrentes.
Esse primeiro exemplo que eu estou mostrando a vocês é o exemplo de retas concorrentes oblíquas. Qual é a diferença? O que que faz essas retas serem retas oblíquas? Perceba que esse ângulo aqui de cima, ele é igual ao ângulo de baixo. Eles são bem grandões, né? Veja que esse ângulo daqui ao lado, ele é igual a esse, e eles dois são menores, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui a vocês, eu desenhei um pouquinho maior aqui, tá? E percebam aqui, vamos perceber os ângulos, né? Como eu falei para vocês, esse ângulo, ele é igual a esse, eles são grandes, tá? E esse ângulo é igual a esse, eles são menores do que os outros dois. Vejam que nesse caso aqui, tá? Para quem não conhece o ângulo de 90 graus, vocês vão conhecer ele na próxima reta, né? Na próxima reta, que são as retas perpendiculares. Esses ângulos aqui, esses dois, esse aqui e esse aqui, eles são maiores do que 90 graus. E esse aqui, com esse, eles são menores do que 90 graus, tá? Então, nas retas concorrentes oblíquas, os ângulos, eles são diferentes de 90 graus. É isso que faz ser essa reta concorrente ser chamada de oblíqua, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Para a próxima reta concorrente, que é a reta concorrente perpendicular, nós temos o seguinte, nós temos uma reta A e nós vamos ter uma reta B, tá? Então, mais uma vez, essas duas retas possuem um ponto de intersecção, que é aqui no meio, tá? Que é onde elas se tocam. Então tá aqui o ponto de intersecção. Porém, essas retas agora formam ângulos de 90 graus, tá? Quando é que eu tenho um ângulo de 90 graus? Quando eu tenho uma reta. Vamos lá, vamos usar a posição, aquelas posições lá absolutas que a gente viu no começo da aula. Tenho duas posições absolutas aqui. Eu tenho uma na vertical, né? E eu tenho essa outra na horizontal. Então, quando elas se cruzam, formando ponto de intersecção, tá? Deixa eu desenhar bonitinho de novo, vou fazer de novo. Ó, tem uma reta na posição vertical, outra reta na posição horizontal. Vou chamar essa daqui de reta A e essa daqui eu vou chamar de reta B, tá? Elas têm um ponto de intersecção aqui. Quando isso acontece, ela forma ângulos de 90 graus. Quando uma reta vertical se cruza com uma reta horizontal, elas vão formar ângulos de 90 graus, e os ângulos estão aqui, ó. Vou fazer até a grandeza para você ver, tá vendo? Um quadradinho aqui, ó. Outro aqui, outro aqui e outro aqui. São 4 ângulos de 90 graus, tá? Que vai formar isso aí. Bom, nesse caso, elas são chamadas de retas concorrentes perpendiculares, tá bom? Retas concorrentes perpendiculares estão aqui. Bom, e essas são as nossas retas que nós estudamos hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí todo o nosso assunto. A gente encerra por aqui, tá? Para hoje, tá? Para essa atividade, a única coisa que você vai fazer como registro de atividade, tá? É mandar para mim o resumo, tá? Faça o resumo, faça a anotação disso aqui que eu falei hoje. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos se encontrar, vamos fazer uma aula, vamos fazer um encontro, tá? Ao vivo ali, e a gente vai poder exercitar isso aqui de mais de perto, tá bom? Na próxima aula a gente se encontra ao vivo, nós vamos ter uma reunião pelo Meet, tá? E nessa aula do Meet a gente vai resolver algumas questões e tirar algumas dúvidas, tá bom? Até a próxima.